Tudo bom, gente? Hoje eu quero dar início aqui a uma série de 7 devocionais sobre a Páscoa, que eu vou fazer até domingo, tá bom? Eu espero que seja uma bênção na sua vida, que se você realmente gostar, que você possa compartilhar com outras pessoas e que o Senhor também fale ao coração delas, tá bom? Então hoje, no dia 1, eu quero falar que Páscoa envolve reconhecer o nosso estado e clamar a Deus. O texto base que eu vou usar na devocional de hoje é Êxodo 2, 23 e 25. 23 a 25. Depois de muitos anos, o rei do Egito morreu. Os israelitas, porém, continuavam a gemer sob o peso da escravidão. Clamaram então por socorro e o seu clamor subiu até Deus. Ele ouviu os gemidos e se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Olhou para os israelitas e percebeu sua necessidade. Quando eu era criança, eu estava numa piscina muito grande, em um clube, era uma piscina olímpica. Estava eu, meu pai e meu irmão. E das laterais da piscina saíam jatos de água muito forte. E eu era pequeno e meu irmão menor ainda. Meu irmão ali percebeu que estava com dificuldade, que não estava conseguindo atingir a borda, já pediu ajuda. Meu pai foi lá e ajudou ele. Eu, como era um pouco mais velho, infelizmente fiquei com um pouco de orgulho. E aí tentei mesmo nadar até a borda, mas eu não estava conseguindo, já estava bem cansado. E aí até que eu tive que admitir o estado que eu estava quase me afogando. E aí eu gritei, eu clamei. E aí, graças a Deus, meu pai veio e conseguiu ali resolver a situação. E no final, nós somos salvos e tudo terminou bem. Aqui, o contexto aqui desse trecho é que Israel, antes de ser liberto, esse povo demorou muito para clamar a Deus. Eles sofreram demais até que eles de fato vieram a clamar a Deus. A maioria das pessoas sabem que no domingo nós celebramos a Páscoa, que no original significa a passagem, que para o judeu significa a libertação da opressão e da escravidão do Egito e a libertação rumo à Terra Prometida. E para os cristãos significa, acima de tudo, a libertação do pecado e da morte por meio do Salvador e do nosso Senhor Jesus Cristo e o sacrifício dele naquela cruz que nos garante a terra prometida, o céu. Esse povo de Israel, ele já estava sendo oprimido, eles já estavam fazendo trabalhos forçados diante da crueldade dos egípcios, mas eles não clamaram a Deus. Mesmo diante de uma vida amarga, eles não se lembraram de Deus. Depois, talvez, de 400 anos vivendo na cultura egípcia, eles tinham realmente se afastado de Deus e esquecido de todas as promessas que Deus tinha feito. Como se já não fosse suficiente a própria escravidão e a crueldade, o rei egípcio mandou que as parteiras matassem os bebês do sexo masculino que nascessem no meio do povo de Israel. As parteiras temeram a Deus e não fizeram isso. Após não conseguir êxito, o faraó mandou que todos os recém-nascidos dos hebreus fossem lançados no rio Nilo. Mas Deus, sempre presente em toda a história, na sua soberania e no seu poder, preservou a vida de Moisés, aquele que viria a ser o libertador. Séculos depois, outro rei também, diante do medo do nascimento do Messias, do rei prometido, de Jesus, também decretou a matança de crianças inocentes. Um novo faraó subiu ao trono e depois de muitos anos, diz a palavra do Senhor, os israelitas ainda estavam gemendo sob o peso da escravidão. Então, finalmente, eles se lembraram de Deus
Eles clamaram a Deus, e a Bíblia diz que o clamor deles chegou até Deus, foi ouvido por Deus, que viu a necessidade deles, e assim deu o passo seguinte para o cumprimento das suas promessas. Deus que já tinha de fato ali, já estava preparando, né? Moisés, o libertador, resolveu naquele momento dar os próximos passos. Deus agiu para salvar o seu povo. Jesus já disse lá em João 8,34 que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Ou seja, todo homem, todo ser humano nasce escravizado pelo pecado, errando o alvo e não agradando a Deus. Todo ser humano escolhe errar e colhe as consequências do seu próprio pecado. O sofrimento, a opressão, a discórdia, a ira, a angústia, a doença e a morte, que também é fruto do nosso pecado. Será que já não é tempo, mesmo depois de muito errar, de clamar a Deus, de reconhecer o pecado, os erros, de reconhecer a falta de esperança, a confusão, o medo, a angústia, e se voltar para Deus? Diante do medo da morte, diante de tudo que estamos vivendo, diante do nosso próprio pecado, diante do nosso próprio estado, será que não é tempo de clamarmos a Deus e buscarmos a verdadeira vida nele? Não importa há quanto tempo que você está sofrendo, não importa há quanto tempo que você não pensa em Deus, não ora e não clama a Ele, não importa como foi a sua história, não importa. Se você está vivo, hoje ainda é tempo de clamar a Deus, reconhecer o seu estado, reconhecer o pecado e clamar a Deus. Páscoa, a passagem, antes de tudo, deve começar com o reconhecimento do nosso estado, do nosso pecado. Só assim olharemos para Deus e clamaremos por um libertador. Deus nos abençoe.